Fala pessoal, beleza? Pedro aqui de novo, depois de um tempo, fazendo esse vídeo aqui para vocês, dessa mixagem, que é um projeto que a gente consegue lá no site da Telefunken, né? Essa é uma sessão de gravação que eles fizeram e eu resolvi pegar para mixar e mostrar um pouco para vocês do que eu fiz. Bom, algumas considerações iniciais. Nessa mix, eu optei por não utilizar nenhum tipo de efeito. Então, seja chorus, delay, reverb, nada, né? Ou seja, não criei nenhum canal auxiliar de efeitos. E nesse caso, nessa música, eu também não criei nenhum canal de compressão paralela, equalização paralela. Eu resolvi trabalhar apenas com os arquivos que vieram, né, da sessão e sem nenhum tipo de efeito. Então vocês vão perceber que a mixagem está bem seca, né, entre aspas. Essa já é um novo arquivo, né? Eu primeiro iniciei a mixagem toda em mono, né? Eu mixei toda ela em mono. E aí, depois que eu cheguei num resultado interessante, num ponto que eu achei interessante, eu comecei a abrir os pans. E depois que eu comecei a abrir os pans, eu obviamente fiz algumas alterações, né? Então, eu vou colocar para tocar, né? Vocês vão ouvir. E eu vou deixar aberto aqui esse Spectrum Analyzer e o Streamline. Beleza? Então vamos lá. Opa, peraí, vamos colocar do começo. Ok. 1, 2, 3, 4. Well, I should have kissed you, not dismissed you. Whoa. But I thought I'd lose you, I may amuse you. Oh. And all of the moonlight sparkling down from the sky. Blue diamonds in your eyes. Taste the sweetness of your smile. Dead roses are the wine. I smell dead roses. Dead roses in your hair. Can you smell roses like candy in the air? Yeah. Well, you said you're tired, but girl, I'm so wired. Oh no, 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 no. But I said you should go, but then I said please wait, no, 'cause I'm not sure. Oh, stars came sparkling down from the sky. Blue diamonds in your eyes. I taste the sweetness of your smile. Dead roses are the wine. Smell dead
Bom, beleza. Legal, né? Então ela tá bem seca, né? Ela não tem nenhum efeito, tá bem crua, né? Nesse sentido. Pensando em efeitos, né? Que a gente geralmente coloca. Então, isso é até um desafio para mim de mixar uma coisa que eu não crie espaços, né? Eu não monte nada, né? Então, bom, no meu Master Bus, né? Eu tenho aqui um soft clip, né? Um- uma clipagem de um conversor, né? Que é esse Apogee. Então, ele é um clipper, no final das contas. Ele está trabalhando bem pouco aqui, né? Tanto que ele está nas configurações, eu só coloquei ele para trabalhar em x16, né? Ou seja, multiplicando 16 vezes o sample rate. Depois eu tenho um compressor. Deixa eu colocar num trechinho aqui. Can you smell roses? Smell dead roses, dead roses in your hair. Can you Ele está trabalhando bem pouco, eu estou com um ataque mais rápido e um release no automático. Então, ele- eu geralmente uso ele em 2:1, mas aqui eu estou usando ele em 4:1, que eu acho que funcionou legal. Depois eu tenho um Iron e eu estou trabalhando ele em paralelo, né? Esse é um compressor que... É, peraí que eu tenho que responder o WhatsApp. Beleza. Ele é um compressor que ele traz muita coloração, né? Muita característica. E então eu trabalhei ele em paralelo, né? Um ataque bem rápido, release lento, para ele trazer bastante RMS. Basicamente é isso. smell dead roses, dead roses in your hair? Can you smell roses? Nessa música eu acabei optando por usar esse Neo Old no canal Master, né? Como um saturador, estou trabalhando ele em paralelo e compensando um pouco dos graves. Então, esse compressor ele me ajuda a trazer nessa configuração, esse compressor não, perdão, esse saturador, a trazer mais médio, médio grave, essa saturação, né? Eu apliquei um pouco de drive, então eu acabo levando a música um pouco mais para uma região médio grave, médio, que é uma intenção minha, né? Então isso aqui não está aqui né, só por saturar. E depois o ozone, né? Aqui eu estou usando só ele como limiter final, e é isso. Basicamente, o resto aqui, esse Spectrum Analyzer e o Streamliner, eles não fazem nada, apenas instrumentos de medição. Na batera, no bus da batera, estou usando esse compressor, um release 300 milissegundos, o ataque em 30 milissegundos, só para valorizar um pouquinho o transiente e dar um pouco de sustentação, ou seja, o release ele não cai tão rápido, porque é uma bateria um pouco mais lenta, um pouco mais arrastada, e eu queria um pouco mais desse corpo, por isso que eu deixei um pouco do release, né? Ah, uma coisa importante, eu não limpei nada, eu não coloquei um gate, eu não coloquei um expander, não editei nada, tá? Exatamente do que veio. Então, esses vazamentos, eles fazem parte de uma sessão de gravação, né? Todo mundo tocando junto, né? As coisas vazam. E eu optei por não tirar isso, né? Como, por exemplo, eu faço em coisas, em mixagens de metal, onde tudo é super tight, super definido, eu limpo tudo, mas nesse caso eu não fiz. Eu acho que isso traz uma soma aqui para o som. Bom, o kick tem um kick in e um kick out, né?
dois mix diferentes. A gente consegue ver aqui embaixo os nomes dos microfones que foram utilizados, né? E a mesa de som que foi utilizada. No kick eu só coloquei um equalizador dinâmico aqui do TDR, ao mesmo tempo trazendo o grave em shelf, reduzindo o grave, essa mesma banda com um compressor por região de frequência, né? Na snare, eu vou passar um pouco mais rápido. Esse compressor desse 1176 valorizando o ataque, então o release bem rápido. E um outro com um ataque bem lento e um release um ataque rápido e um release mais lento, né? Ele trabalha bem pouco, mas ele ajuda a trazer volume e RMS pro som. Então essa combinação dos dois, trabalhando no ataque e release, a gente consegue modificar o transiente e o corpo do elemento de áudio. E depois eu coloquei um filtro em 6 dB por oitavo, só para tirar um pouco do sub da snare. Nem sei se era necessário assim, mas eu coloquei, então é isso. O hi-hat, filtrei em 1K, não queria nada demais, muito porque ele ia ficar mais paneado. Essa foi uma decisão que eu tomei quando eu paneei ele. Então ele tem um pouco do snare e tal, eu não queria esses 200 Hz tocando mais de um lado, né? E depois eu usei o 1176 com um ataque bem rápido e release lento para trazer RMS pro som, né? Basicamente é isso. Nos tons, eu trabalhei só com um compressor aqui, depois eu somei eles nesse canal, mas só para funcionar como um VCA mesmo, o canal, né, com um controle para os dois, e não tem nada aqui, né, vocês estão vendo. Basicamente é isso, ó. Opa, já tava num trecho que tinha os tons aqui, vamos pegar esse aqui. A mesma configuração que tá para um, tá para o outro. Ataque lento, né, para valorizar o transiente, e um release mais rápido. Para trazer ataque mais pro som. É isso. E aí eu trabalhei o paneamento deles. Aqui a gente tem dois pares de overheads, então não chega a ser um room, né? É o mesmo esquema de compressão. A primeiro 1176 ataque lento e release rápido, e o segundo ataque rápido e release lento, tá? Para trazer, para controlar os picos, né? Quando vem os tons ou a snare, então para manter essa coisa mais concisa e mais empurrado para trás, entre aspas, digamos assim, para ficar mais constante. Muito porque tem bastante grave que vem por conta dos tons nesses canais aqui, né? Então vamos lá, ó. Sem baixo também. É o mesmo esquema para esse outro aqui, ó. Bom, e ainda bem, né? Os arquivos eles já vêm dizendo qual que é o canal left e qual que é o canal right. Então facilita muito também, né? Pra gente entender como que foi gravado. E aí, isso tudo vira batera, né? Eu vou desligar pra gente ver, ó. Há uma diferença, mas não é nada de ó. O baixo. O baixo é relativamente simples. Eu trabalhei
uma compressão, porque ele estava saltando um pouco demais, ele estava meio inconstante. Não estou trabalhando uma compressão muito forte, né? A compressão está bem de boa. E, perdão, o TDR puxando grave ao mesmo tempo tirando. E valoriza o ataque também. Dead roses all the while. Nesse caso eu não usei o canal DI, não senti a necessidade. Acho que a coisa é orgânica, né? O ampli ali, não precisei do canal DI. Acho que isso soma pro som também. Bom, violões. Foi gravado o mesmo violão aqui, que me parece, com 3 microfones diferentes, né? Esse AR51, esse 260 e esse CU29 aqui. Como eu mixei eles todos em mono, eu tomei algumas decisões, a equalização e o refinement. Eu usei refinement nesses daqui porque eles são canais DI e aqui parece que foi gravado uma dobra, né? E equalizado diferente, pelo menos é o que me parece, né? Então eu acabei usando o refinement porque aquela região de, sei lá, de 3 até 4K, 2K e meio até 4K, 4K e meio, que é uma região de bastante harshness, o foco acaba ficando às vezes em 3K, isso incomoda bem, a gente é bem sensível nessa região, então eu acabei usando o refinement em paralelo para limpar um pouco mais essa região, para controlar esse harshness. Esse plugin é quase aquele SUF 2, né? A única coisa é que você não tem uma questão de equalização nem nada do tipo, ele é bem fixo assim, né? Você usa quando você quer aqui e acabou. Então, às vezes acaba sendo mais prático, né? Bom, vamos escutar sem nada, né? Agora com. Eu trouxe mais corpo. Aqui é uma questão de compressão, né? É o mesmo preset para todos. Aqui nesses daqui eu mudei um pouco a entrada e a saída para ficar mais ou menos no mesmo tanto, porque tinha mais informação, né? Mais ganho nesse canal. No buzz eu usei o Bauhaus. Bem pouquinho, né? E o TDR na função dinâmica, tirando mais os subgraves e graves e adicionando um pouco de médio. Eu acho que ele faltava para preencher um pouco mais. É isso. Na guitarra elétrica, mesmo esquema de microfones. Então, como eles são gravados, esses microfones, 3 ao mesmo tempo, mas eles nunca ficam exatamente no mesmo lugar. Então, essa mudança de panear eles acaba trazendo um estéreo não gigante, né? Mas uma sensação de estéreo maior, né? Daria para fazer um esquema de mid-side aqui e tudo, mas acabei não querendo fazer isso, só o fato de trabalhar esses pans, né? Tanto que eu não trabalhei LCR, essa mix, né? Os pans eles estão em algumas porcentagens para certos lados. Mas basicamente eu trabalhei com compressão, a mesma compressão para os 3. Aqui tem mais informação. Esse compressor ele não é uma cópia do LA2A, né? Ele é um compressor óptico, estilo LA2A, mas não é um LA2A, mas ele é óptico, então, e ele traz bastante médio grave, ele tem essa coloração mais forte em relação ao LA, que acaba sendo um pouco mais clean. E aqui é o mesmo esquema, né? Só que eu trouxe um pouco uma outra região de médio grave, os 400 Hz.
Basicamente é isso. O piano. Os pianos eu abri, né? Eles vieram aqui LR. Então eu mixei eles em mono, depois eu abri eles. Mas basicamente é uma compressão. Aqui no room tá bem pouco, só alguns momentos. Deixa eu pegar. Trabalha bem pouco. E o TDR, mesmo esquema. Também uma outra região de médio grado, aqui no caso 250. 100. Basicamente é isso. Nas vozes. Bom, aqui eu usei um R-Comp, um compressor multibanda, todos iguais, só para alguma região ali, que foi dividido de 200 Hz para baixo, de 1 a 5K e de 5 a 20K. O que passasse um pouquinho ele acabaria controlando. É bem sutil, bem de boa, mas ajuda a colocar a voz um pouco mais dentro, né? Can you smell roses? Like, Tem um Townhouse. can you smell roses? Deixei até aqui em 10 milissegundos para passar o transiente um pouco da voz e não matar eles, né? Mas também é mais uma questão de controle e release em 1.2 segundos. Então é um release mais lento para gerar sustentação, porque a coisa é uma coisa mais arrastada, não é tipo um rap ou alguma coisa que é agressivo, que entra, sai, e daí é para usar um release um pouco mais rápido. Aqui eu tenho esse TDR, aí aqui na função mais expander, né, de frequência, ou seja, sobe a frequência, mas ao mesmo tempo que ela tá, não é bem um expander, né, mas ao mesmo tempo que eu coloco a frequência, quando essa região chega, ela atenua, então é como se fosse um expander invertido, mais ou menos. Can you smell roses? Então quando aquela região ela começa a perder informação, quando vem a informação, ela comprime, né? Então ela coloca no lugar. Só que quando ela sai, esse expander ele volta, né? Então ele coloca dBs nessas regiões de frequência. Não sei se a explicação ficou muito boa, mas basicamente é isso. Então ao invés de subir a região de frequência quando vem a informação, não, ela vem quando a informação está saindo. Can you smell roses? Nesse caso foi uma equalização somativa, né? Tanto para a região mais grave aqui, para trazer mais corpo para essas vozes, quanto mais para o brilho e inteligibilidade, né? Então, Can you smell roses? Like candy in the air. Sutil. Depois um diéster aqui, mas bem de boa, controla um pouquinho. Can you smell roses? Na parte do vocal masculino, eu tive um probleminha em 4K mais ou menos aqui. Can you smell roses? Like candy. Essa região, quando algumas palavras aconteciam, isso vinha muito, e é bem 4K, que fica entre 1 e 5K, que é essa região que a gente é mais sensível, então acabava incomodando um pouco, eu acabei tirando, né, fazendo essa equalização subtrativa mais dinâmica, né. Can you smell roses? Like candy in the air. Tem naquele in the end, entendeu? Isso eu fiz porque acontece em todos esses canais, a mesma coisa, a voz foi gravada com vários microfones na frente. Basicamente, em cada canal eu trabalhei dinâmica, a voz. Can you smell roses? Os S, eu gosto muito de usar esse esquema aqui. Ultimamente vem sendo a minha forma favorita de controlar os S e não deixar isso passando tão brilhante assim, porque eu não gosto. Can you smell roses? Trabalhando o ataque e o release, eu faço a informação vir, mas ao mesmo tempo segurar e colocar no lugar que eu quero.
e não dá aquela sensação de cortar aquela região e que ela fica faltando o tempo todo, entende? Eu, às vezes está demais, mas aquela informação ela vem, ela se apresenta, depois ela volta, ela sai. Essa que é a ideia. Tony Maserati usa bastante. Aprendi com ele. Depois veio uma compressão. Can you smell roses? Está girando entre 5 e 7 dBs. E depois o refinement, antes do TDR9. Eu estou trabalhando ele em 20% aqui, só para essa região de harshness, ela ficar um pouquinho mais dentro, um pouco mais suave. Eu acho que a pegada dessa música, que apesar do vocal do cara, ele é um vocal meio assim, meio de papo. Eu acho que isso ajuda a suavizar um pouco isso, mas sem perder a característica. Estou trabalhando MIDI, porque todos os canais são mono, mas se eu trabalhasse em buzz, eu colocaria em mid-side, que seria um estéreo, na verdade. Mesma coisa para todos os canais. Só que aqui, como teve vários microfones que foram gravados, eu poderia, tanto no violão quanto nas vozes aqui, selecionar apenas um microfone, que eu gostasse mais da sonoridade dele, e trabalhar com ele, que é o que geralmente a gente faz, né? A gente vai gravar, coloca um microfone e grava com ele, e escolhe, né? Às vezes coloca 3 microfones, mas só para você escolher qual que, às vezes, soa melhor na voz daquele cantor. Nesse caso, eu acabei usando tudo, né? E como eles ficaram próximos, eu acabei abrindo um pouco esse panorama. Então a voz, nesse caso, assim, diferente do violão, que, por exemplo, um microfone fica no centro e os outros ficam abertos, eu acabei aqui trabalhando em porcentagem esses microfones e a voz ela não fica necessariamente no centro o tempo todo, mas você não perde a sensação de que a voz está vindo do centro, mas ela fica mais aberta, mais espalhada, mas ainda esse espalhado mais para o centro do que para os lados. Essa foi a ideia, né, de aproveitar que foi gravado com esses microfones e trabalhar dessa forma. Ficou uma estética diferente também, é claro. E basicamente é isso, né? Então, quando eu solto a voz aqui, vocês vão perceber que a voz ela não está necessariamente mono, mas ela não está estéreo, totalmente aberta nela. Can you smell roses? Você sente que a voz meio que passeia, Like né? candy in the air. Na, na, E aí tem a parte da voz feminina, né? But I said you should go. Blue diamonds in Aqui eu abri um pouco mais, né? Porque, querendo ou não, essas vozes, em alguns momentos da música, elas se complementam com a voz masculina. Então, para não ficar exatamente numa mesma porcentagem igual a uma outra voz da voz masculina que eu abri, eu acabei buscando ali algumas porcentagens. E como ela também tem uma parte que é só ela, eu não queria que ela ficasse mais aberta do que a voz masculina. Mas aí é uma decisão estética. Aqui, no caso, foi só a compressão. Eu não trabalhei uma equalização dinâmica, porque realmente não achei que foi necessário nessa voz. Trabalhei aqui um filtro nessa outra voz, uma compressão mais forte aqui, e aqui em 4K também, só que um pouco, né, atuando menos do que com a voz masculina junto. Então eu não coloquei as duas para usarem o mesmo TDR, porque seriam a hora que ativasse a masculina, pegaria a feminina também. Então, basicamente é isso. Então, escutando todas as vozes, né, tocando ao mesmo tempo. I smelled it in roses. Não limpei vazamento, nem nada. Eu vou deixar tocar um pouquinho, depois eu vou desabilitar tudo. I smelled it in roses. Dead roses in your hair. Can you smell roses? Like candy in the air. Na, na, Então eu respeitei também a dinâmica dos cantores e tal, não fiz nada muito exagerado assim nesse ponto. Tanto que não tem uma equalização fixa para realmente moldar e tornar o material outro, né? A equalização dinâmica, o legal dela é isso, que você tira o que sobra ou adiciona um pouco o que falta em
em certos momentos, quando aquela, né, a voz, quando aquele elemento ele tá demais, ele controla, tá de menos, mas você não muda a característica do elemento. Quando você pega um equalizador e você, sei lá, tira 4, 5, 10 dBs de uma região, você realmente, nesse caso, você modificou aquele elemento, você modificou aquele áudio, aquela fonte sonora, você tornou ela outra. Ela nunca mais vai voltar a ser o que era, entre aspas, digamos assim. Ela vai ficar mudada e moldada para sempre. A dinâmica não, ela tira, coloca, então ela sempre, volta e meia, está voltando a ser o arquivo, né, a ideia da fonte original do que veio. Então isso é legal para tirar o que está sobrando em alguns momentos, mas sem mudar o elemento, né? Basicamente é isso que tem aqui na voz e na música toda. Então eu não fiz, né, loucuras de mudar, realmente equalizar um elemento que seja para mudar ele completamente, né? Tentei manter o mais natural e, como eu falei, sem efeito nenhum. Então isso é uma mixagem que a gente poderia, entre aspas, chamar de uma mixagem mais pura, né? Uma mixagem que você não que você mais coloca as coisas, entre aspas, no lugar, né? Que você pode levar, por exemplo, eu poderia levar essa música para uma coisa um pouco mais ali, um casting com um K mais brilhante. Eu optei por levar ela mais para um lado mais médio grave. Então, é, essa foi a ideia dessa mix, né, de trabalhar dessa forma. E é isso, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir, né? Geralmente a gente ouve, geralmente é muito super processado e tal coisa. O que obviamente daria para fazer isso nessa mix, né? Nessa música, é, super processado, deixar tudo mais apertado, mais processado, com efeito, coisa do tipo, e obviamente a gente tornaria essa música diferente, né? Agora, se isso seria melhor, pior do que o que é e de como foi a ideia gravada original ou o que o artista espera, aí já é um outro papo, um outro ponto, né? Mas basicamente é isso. Então, eu queria compartilhar essa ideia com vocês. Você vê que é relativamente bem simples, mas é um ponto de chegada, né? Vamos ouvir mais um pouquinho esse trecho final. E é isso. Smell dead roses in your hair. Can you smell roses like candy in the air? Na, 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 na. Yeah, yeah. Ah, É isso, pessoal. Eu vou deixar essa música postada lá no meu SoundCloud, vai ficar o link aí para vocês também, para vocês ouvirem daí sem interrupções. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você possa ter tirado algumas coisas interessantes aqui. E até a próxima.